Muito bom estarmos aqui mais uma vez, falando das coisas de Deus, falando das revelações, coisas preciosas que Deus fez e revelou para Daniel. Nós estamos em Daniel capítulo 10, nosso assunto hoje, nós vamos focar mais, porque o capítulo 10 tem algumas outras informações, mas o centro, o tema principal desse capítulo é a visão que Daniel teve do mensageiro, de todas as visões, de todas as revelações que Daniel teve nos outros capítulos, no livro inteiro. O que mais foca, o que mais descreve o mensageiro é esse capítulo 10. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esse mensageiro. Estou usando o termo assombroso. Assombroso é algo que causa temor, mas é uma coisa maravilhosa. Você pode usar outros, espantoso, assim, não é no sentido negativo. Ele causa temor, mas também ele é uma palavra que mostra assim uma glória, uma coisa muito sublime. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor revele algo especial para nós nesses momentos aqui. Senhor Deus, nós queremos, acima de tudo, conhecer a Ti. Tem muitas visões, tem fatos que o Senhor revela para os amigos, os profetas, que é o assunto principal dos livros proféticos, é a mensagem, não é exatamente o que eles viram, nem todos puderam ter uma visão tão clara de quem o Senhor é, ou como o Senhor é, mas nós queremos conhecer as Tuas revelações, mas queremos conhecer a Ti. E pedimos, ó Deus, assim como Daniel teve esse privilégio tremendo de poder ter uma revelação, um encontro maravilhoso, um encontro assombroso, mas é uma maravilha, é uma coisa tremenda sermos introduzidos na presença de Deus. E nós queremos isso, nós sabemos que isso não é algo que vem no nosso dia a dia, mas nós queremos ser preparados, queremos entender mais sobre quem o Senhor é através dessas visões, mas queremos ser preparados para que nós possamos ver a Ti, porque afinal de contas esse é o prêmio, esse é o galardão, esse é o nosso alvo. Nós estamos caminhando por muitos fatos, por muitos acontecimentos, por muitas coisas gloriosas, pelo próprio plano da redenção, mas a coisa principal que o Senhor deseja, que nós desejamos, é estar juntos contigo, de ver o Senhor face a face. Por isso, Senhor, nós pedimos, ajuda-nos, tira um pouquinho do véu, ajuda-nos, aumenta a nossa sede, ajuda-nos a enxergar um pouco dessa glória que Daniel pôde ver. Nós pedimos isso com a ajuda do Teu Espírito Santo. Amém. Ok, então na aula passada nós falamos um pouquinho sobre o contexto histórico e sobre o momento que Daniel estava vivendo, o povo de Israel, o povo que tinha ido para o cativeiro, nesse momento dessa visão, uma primeira leva, um primeiro grupo já tinha voltado para a Terra Prometida, mas Daniel não voltou. Então nós descrevemos um pouquinho sobre a preparação de Daniel nesse jejum parcial de 3 semanas. Então agora nós estamos no versículo 4, Daniel 10, versículo 4. Então ele falou que ficou por 3 semanas completas, e no 24º dia do primeiro mês, uma coisa que eu não mencionei, eu acho, na última aula, é que esse primeiro mês é o mês da celebração da Páscoa. Então, essas 3 semanas que Daniel ficou nesse jejum, nessa busca, chorando diante de Deus por causa dos propósitos dele, nesse primeiro mês, esse tempo que ele ficou, ele começou antes da Páscoa, passou pela Páscoa, que depois do dia da Páscoa tem uma semana de pães asmos, então ele passou por todo esse período, lembrando que na Babilônia eles não tinham como celebrar a Páscoa. Daniel com certeza
lembrava, para ele era uma data importante, mas não tinha como celebrar a Páscoa com todas as coisas que Deus tinha ordenado. Não podia ir para Jerusalém, não podia oferecer o cordeiro. Se ele comia pães asmos, né, a gente não sabe como eles faziam isso. Mas é só lembrando então que esse período de 3 semanas incluiu toda a semana da Páscoa. Agora o 24º dia já é depois que passou. Então no 24º dia do primeiro mês, eu estava às margens do grande rio Tigre. Normalmente, Babilônia se faz mais menção do rio Eufrates, que passava dentro da cidade. Mas o rio Tigre também não ficava longe, e ele estava ali às margens do grande rio Tigre. Um pouco mais à frente, quando fala da visão que ele teve desse mensageiro assombroso, fala que ele estava acompanhado, ele não estava sozinho. Tinha algumas pessoas junto com ele. Então, não sabemos se eram judeus, se eram que tipo de pessoa que estava junto com ele. Mas depois nós vamos, o texto fala que as pessoas que estavam com ele não viram. Ele viu, ele vai mostrar, ele vai descrever o que ele viu. Mas os outros que estavam com ele não viram, mas eles sentiram muito temor, muito terror até, e correram, se esconderam, sem ver nada. Só a presença ali foi suficiente para realmente criar um grande impacto naqueles homens que estavam junto com ele. A gente lembra da conversão de Saulo, né, que depois foi chamado apóstolo Paulo, que ele também, no caminho de Damasco, ele viu uma grande luz e ouviu, né, a voz de Jesus falando com ele, e as pessoas que estavam com ele também não viram e não entenderam as palavras. Tem outros exemplos disso, em João 12, quando Jesus ouviu a voz do Pai falando com ele, do céu, quando Jesus falou de glorificar o nome dele, e Deus falou assim, eu já glorifiquei, vou glorificar novamente. Muitas pessoas ouviram como se fosse um trovão, eles não entenderam as palavras. Então, é interessante isso, nós vamos falando um pouco mais sobre esse aspecto de que, mesmo quando Deus abre, tira o véu, né, abre as janelas, abre as portas do céu, para que alguém entre e veja algo que normalmente nós não vemos, não são todas. A pessoa pode estar junto com outros, e tem exemplos modernos disso. Tem pessoas que estão numa reunião e têm visão de alguma coisa, e outras pessoas não veem nada, não enxergam nada. Então, a visão, o que Deus faz para mostrar essas coisas nesse outro mundo espiritual, não é uma coisa que as pessoas veem normalmente. Então ele estava às margens do grande rio Tigre e, versículo 5, ele levantou os olhos, olhou e viu um homem vestido de linho. Então agora ele vai descrever. Ele vê uma pessoa e essa pessoa parece ser um homem. Ele vê como sendo um homem. Então ele viu um homem vestido de linho. E agora ele vai fazer uma descrição do que ele viu. Seus lombos eram cingidos, ele era vestido de linho, então é uma roupa completa de linho. Os seus lombos eram cingidos, é como uma cinta, um cinturão. Ele tinha os lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés como brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Aí ele fala, só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, mas caiu sobre eles um grande temor e fugiram para se esconder. E Daniel também, eu já vou falar sobre o efeito, mas essa visão
como já falei, é uma visão gloriosa. E eu já vi muita gente, eu mesmo, meu coração, eu não me lembro se eu já fiz assim. A gente canta, abre os meus olhos, eu quero ver Jesus, eu quero ver o Senhor. A gente fala isso, a gente lê sobre isso. Eu não sei o quanto que a gente está sério quando a gente fala essas coisas, e eu não sei se a gente entende o que nós estamos pedindo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, assim, sobre essa questão de como nós podemos ver, se podemos ver, a diferença do Antigo Testamento, envolve várias coisas, é claro que eu vou só tocar bem por cima para a gente ter mais um entendimento sobre o que está acontecendo aqui com Daniel. A primeira pergunta, eu acho que eu talvez já tenha mencionado na última aula, mas a primeira pergunta é: quem exatamente é que Daniel vê nessa visão? Porque duas vezes, no capítulo 8 e no capítulo 9, ele menciona um mensageiro chamado Gabriel. É a primeira vez que aparece na Bíblia, e inclusive o Gabriel é mencionado só 4 vezes, né? 2 vezes em Daniel e 2 vezes em Lucas, no capítulo 1, né? Quando o Gabriel também fala com Zacarias, o pai de João Batista, e quando ele fala com Maria. Então, esse anjo Gabriel, ele é mencionado por nome 2 vezes já no livro de Daniel. Então, nós estamos chegando aqui, como mostrei na última aula, esse aqui é o final, é a última coisa que acontece, que nós temos registro da vida de Daniel. Essa visão vai até o final do livro, e então essa aqui é o final, é o topo, é a cereja do bolo de tudo que Daniel viu. Ele chega assim, né, como também é cronológico, existe um crescendo, né, ele vai vendo visões, né, eu mostrei isso na última aula, vou até colocar aqui novamente para vocês verem, né, que Daniel teve a primeira visão, que foi um sonho de Nabucodonosor, mas Daniel viu esse sonho, Deus precisou mostrar para ele poder contar para Nabucodonosor, que não lembrava mais. Então são 4 visões do capítulo 7 em diante, mais essa de Nabucodonosor, como nós vimos na última aula. Mas eu só quero agora, com essa lista aqui, eu queria mostrar como existe uma progressão, um crescendo, porque nos 6 primeiros capítulos de Daniel, que são capítulos de narrativa, né, que a gente mostrou também, em nenhuma vez nesses 6 capítulos, em nenhuma vez fala de como Deus falava com Daniel. A gente não ouve, nem assim, Daniel recebe revelações, Daniel interpreta a visão, Daniel fala com Nabucodonosor, ele interpreta o que foi escrito na parede, ele é liberto da cova de leões, mas em nenhum momento ali fala assim, Deus falando com Daniel. Não temos nenhum registro de uma conversa. Então vamos falar do capítulo 7 para frente, que são as visões que Deus mostrou para Daniel, não foram coisas que foram interpretadas para os reis da Babilônia. Então, quando Deus começou a mostrar para Daniel, essas visões também estão na sequência cronológica. Então, a primeira visão no capítulo 7, nós não temos uma interação, porque nessa visão, que é uma visão maravilhosa, como visão, assim, das coisas que estavam acontecendo, é a mais completa e mostra o ancião de dias, como o próprio aquele judeu messiânico, Asher Trator, que fala no livro Quem Almoçou com Abraão, ele declara que na Bíblia inteira só tem 2 vezes que fica bem claro, assim, na mesma visão, no mesmo encontro, você vê o pai e o filho como distintos. Só 2 vezes na Bíblia inteira dá para você ver assim, peraí, mas o Deus Pai, Deus Filho, é a mesma coisa, a mesma pessoa. Tem muitas visões
quando Isaías teve uma visão, quando Ezequiel teve uma visão, ele estava vendo o pai, estava vendo o filho. A gente não sabe, porque só tem uma personagem, uma pessoa. Agora, em Daniel 7, nós vemos o ancião de dias sentado no trono e vemos o filho do homem chegando nas nuvens do céu. E em Apocalipse 4 e 5 também nós temos alguém sentado no trono e o cordeiro vindo e pegando o livro nas mãos daquele que está sentado no trono. Você pode falar de quando Jesus foi batizado e veio a voz do céu, mas eu estou falando assim de uma visão que você vê, alguém viu ali duas personagens distintas, né? Então, duas vezes na Bíblia. Então, nessa visão de Daniel 7, ele tem essa visão tremenda, fantástica, e depois ele começa a interagir, ele pergunta para alguém, ele fala assim, ele pergunta para um dos que estavam ali ao lado, então tinha vários, tinha anjos, ele viu pessoas na visão, e ele chegou para uma dessas pessoas e pediu explicações. E a explicação que esse anjo dá, ele não chama Daniel pelo nome, ele simplesmente responde a pergunta. Eu quero que vocês vejam uma progressão aqui. Então, Daniel 7, na visão, embora ele veja o ancião de dias e veja o filho do homem, na conversa, ele conversa com o anjo responde, mas não chama Daniel pelo nome e não tem nenhuma coisa assim dizendo, Daniel, meu servo fiel, nada disso, assim, ele simplesmente responde a pergunta, ok? Em Daniel 8, nós já temos também uma visão, né, do carneiro, do bode, e ali nós temos uma situação, até quero ler um pedacinho daqui, porque eu quero chegar aqui no capítulo 10 para vocês verem como tem algo que Deus, pouco a pouco, está se revelando mais. O relacionamento com Deus é uma amizade crescente, e Daniel está entrando mais e mais. E o que acontece, essa visão do capítulo 10, que é a mais gloriosa do ponto de vista assim, de quem Daniel viu. Quem Daniel viu? Essa figura que ele descreve pode parecer para você, ele foi vestido de linho, ele tinha um cinturão, o corpo, o rosto, assim. Mas, gente, isso, se você começa a imaginar, é uma visão espetacular. Ele está frente a frente com alguém que tem uma aparência, ele falou assim, ele viu um homem, ele parecia um homem, mas esse homem é diferente de todos os homens, porque ele realmente não é apenas alguém que tem um homem ali, né? Ele pode ter assim um pouco mais de roupa branca ou um pouco assim uma luz um pouco mais forte, assim, mas esse homem que Daniel vê no capítulo 10 realmente é uma visão tão forte, por isso que nós precisamos perguntar quem é que Daniel viu, essa pessoa que ele descreve, quem é realmente? Então, é por isso que eu estou voltando assim, para ver como que foi aumentando a maneira, o grau de revelação. Deus foi escancarando cada vez mais. Ele entra um pouquinho no capítulo 7, ele entra mais no capítulo 8, então vai crescendo e tem uma interação maior. Então, no capítulo 8, depois no capítulo 8, versículo 15, então ele viu toda uma visão, e no versículo 15 fala, enquanto eu, Daniel, contemplava a visão, procurava entendê-la, diante de mim se apresentou um ser semelhante a um homem. Então ele já tinha visto a visão, o filme já tinha passado. Agora ele vai interagir com alguém. Isso acontece dentro da visão do capítulo 7, mas no 8 é um pouco mais forte. Mais forte por quê? Porque agora ele vê um homem e ele escuta uma voz no versículo 16, que tem uma voz, ele vê um homem, mas ele escuta a voz de uma outra pessoa, um outro homem, dizendo, Gabriel, dá a entender a este a visão. Então ele vê um homem que é Gabriel, ele vê o anjo Gabriel,
E ele escuta uma ordem. Será que essa ordem veio de Deus, de Jesus Cristo? Né? Ele não explica, mas houve uma ordem. Quem que dá ordens para os anjos? Eu acho que realmente é Jesus, né? Então, Gabriel dá a entender a este a visão. E Gabriel chega para perto, mas ele não descreve Gabriel, ele não fala como que ele é, só que nesse momento aqui, Daniel também fica assombrado. Fiquei assombrado, caí com o rosto em terra. E aí é preciso do anjo tocá-lo e levantar. Nós vamos ver assim que tem muitas reações semelhantes, né? As pessoas, quando viam algo da glória de Deus, algo superior, era algo que fazia a pessoa cair de rosto em terra. A pessoa ficava meio... É um estado meio estranho. Eles usam o termo sono. Isso acontece no capítulo 10, nesse que nós estamos estudando. Ele entra num profundo sono, mas não é sono. É como se ele estivesse inconsciente, mas ele está consciente numa outra dimensão, ele está ouvindo coisas. Só que o anjo, né, o mensageiro, quem está perto, não quer que ele fique nesse sono. Então ele põe a mão, fala assim, levanta, não fique de rosto em terra, eu quero falar com você. Eu fico bastante impressionado com essas visões. E primeiro assim, como eu falei, quando a gente fala assim, Jesus, eu quero te ver, Jesus, eu quero ter uma visão, eu quero ver o teu rosto, eu quero entrar no Santo dos Santos, a gente canta esses textos do Novo Testamento que falam sobre isso, mas eu acho que a gente não tem noção do que nós estamos pedindo. Eu não estou dizendo que não deve pedir, mas eu estou dizendo que quando você realmente vê algo nessa profundidade, quando nós saímos desse nível inferior, nesse nível assim, muito limitado em que nós estamos, quando nossos olhos são abertos, é algo que vai causar um impacto tremendo. Então, esse aqui eu só queria chamar a atenção para isso no capítulo 8. Então, veja bem, no capítulo 7... ele interage, mas ele não tem um encontro impactante, ele não cai de rosto em terra, o anjo não o chama pelo nome. No capítulo 8, a pessoa que manda Gabriel falar com ele já fala. Gabriel dá a entender a este homem, e ele chega e ele fala com Daniel, ele não chama pelo nome ainda, mas ele fala... versículo 17, 8, 17, entende, filho do homem. Eu acho que é um pouco mais íntimo, é um pouco mais próximo do que no capítulo 7, e também o mensageiro Gabriel, então tem toda uma aproximação maior, né? E o efeito sobre Daniel é muito forte, ele cai. Na hora que ele vê Gabriel, ele cai, e no final do capítulo 8, ele fica enfraquecido, enfermo, alguns dias. Assim, então, o efeito, na verdade, no capítulo 7, ele já fala que o rosto dele ficou diferente, ele ficou com o espírito angustiado. Então, não só ver assim, um anjo, ou ter uma visão de Deus, do céu, da cena celestial, já é uma coisa impactante, mas também o conteúdo, o que Deus revela. Todos os profetas ficavam atordoados, ficavam assim, o que Deus, depende do conteúdo da mensagem, né? Mas cada pessoa que tem um encontro desses fica assim profundamente impactado, né? No capítulo 9, ok, vamos no capítulo 9. No capítulo 9, Daniel faz uma oração e no final da oração, o homem Gabriel, então ele chama, ele é visitado novamente por Gabriel, só que dessa vez, lembra que no capítulo 8 ele tem uma visão, ele vê um filme. No capítulo 9 ele não vê um filme, ele está ali orando, e no ambiente ele não é transportado para um outro lugar. Ele não está com os olhos fechados, ele está ali, e Gabriel chega, como se a gente estivesse numa sala, num lugar qualquer,
e vem alguém e fala conosco. Então, Gabriel é Gabriel, ele identifica, é Gabriel, ele não tem uma reação de cair de rosto em terra, pelo menos não é descrito aqui. Só que Gabriel vem e agora chama Daniel pelo nome. Então, nós estamos caminhando, né? 7, 8, 9. Né? Cada visão é mais forte, num certo sentido, mas também assim, tem uma intimidade maior. Então, quando Gabriel, assim, é como assim, a primeira vez que você se encontra com alguém importante, você, até a pessoa também pode dizer, senhor fulano, fala nome, sobrenome, sei lá, uma coisa mais formal. Mas quando ele chega no capítulo 9, Gabriel, assim, né, assim, ele já fala assim, Gabriel, aquele que eu vi na outra visão, assim, então, tipo assim, claro que não é casual, né? Oi, Gabriel, tudo bem? Não é assim, mas ao mesmo tempo, Gabriel chega e chama Daniel pelo nome. Então ele fala assim, Daniel, eu vim para mostrar para você, eu vim para conversar com você. E aí ele fala pela primeira vez, a gente mencionou isso, né, quando estudamos o capítulo 9, mas ele vem e fala no versículo 9, 23, ele fala assim, no princípio, quase pedindo desculpas. Ele fala assim, olha, desde quando você começou a orar, eu recebi a ordem de vir falar com você. Desde quando saiu a ordem, eu recebi, desde quando você começou a orar, saiu a ordem, e agora eu cheguei para declarar a ti, porque és muito amado. Essa palavra amado significa precioso, desejável, agradável, desejável no sentido assim, é alguém que tem uma qualidade que faz a outra pessoa querer ficar perto. Então, é atraente, é desejável. Então, essa é a primeira vez que Daniel é chamado de homem muito amado. Não significa que Deus não amava antes, mas estamos falando sobre um crescimento de intimidade, uma coisa que vai se aprofundando. Então, então, no capítulo 9, nós temos aqui Gabriel chegando e chamando Daniel pelo nome e dizendo que Daniel é um homem muito amado. Então, isso claro, Gabriel é um mensageiro. Ele não está falando assim, Daniel, eu amo você. Ele podia amar, mas quando Gabriel chega assim, você é um homem muito amado, ele está vindo como mensageiro. Ele está dizendo assim, eu recebi uma mensagem, um recado da parte de Deus para falar com você, eu vou te dar uma revelação, mas eu quero que você saiba, né, quem me enviou quis que você soubesse que você é um homem muito amado, ok? Então aí nós chegamos no capítulo 10. Eu quis fazer esse retrocesso para que vocês sentissem que quando chega no capítulo 10, nessa última visão, nesse final, né, das revelações e do que é registrado aqui como as coisas que Deus foi falando com Daniel, o relacionamento dele, as revelações e tudo mais. Então nós temos a visão mais forte, mais impactante da pessoa que está trazendo o recado. E aí tem muitas teorias. Então agora eu quero chegar nesse ponto de fazer a pergunta. É óbvio que eu não posso dar uma resposta definitiva porque a Bíblia não dá. A Bíblia não fala quem é esse homem que está, que Daniel vê às margens do rio Tigre. Né? Lembra, assim, Daniel não foi transportado para o céu. Ele não foi transportado para outro lugar. Ele está às margens do rio Tigre. E tanto é que quando chega essa visão que começa no capítulo 10, o capítulo 11 é um capítulo comprido, não foi um filme que Daniel viu, ele recebeu essa mensagem desse mensageiro. Né? Então, no capítulo 10 mostra quem é esse mensageiro. Quer dizer, nós não temos a identificação, mas nós temos uma descrição.
como foi esse mensageiro que chegou para Daniel. No capítulo 11 é a revelação, o que esse mensageiro trouxe, qual foi o recado. Mas no capítulo 12, que vai terminando, Daniel fala que ele vê um homem do outro lado da margem do rio. Ele está ali no rio, às margens do rio Tigre, e a conversa está acontecendo ali. Então, no capítulo 12, nós vamos ver mais na frente que Daniel está no mesmo lugar, ele não está sendo transportado para fora, mas ele está recebendo um recado, mas aqui o mais importante, claro, é importante o que ele ouviu, o que ele anotou, mas muito importante aqui, chama muita atenção, o mensageiro. Às vezes, os profetas simplesmente falavam assim, então Deus falou com o profeta. É um recado, não é tanto o que ele viu, mas o que ele ouviu. Mas aqui nós temos, são poucas vezes que nós temos essa descrição, mas é muito importante entender que aqui nós temos uma visão. Agora, essa pessoa, então, essa pessoa que Daniel viu, tem essas. Então, voltando aqui para o que nós colocamos aqui, esse mensageiro assombroso. Então, a descrição que nós temos dele, dividindo por partes aqui, então, só para a gente classificar um pouquinho, né, fazer a listagem das características que foram dadas, até para a gente comparar com outras revelações que outras pessoas tiveram. Então, nós temos aqui, ele tem uma descrição das roupas. Ele estava vestido de linho. Essa vestimenta de linho acontece muitas vezes. Ezequiel 9 era um anjo, mas era um homem vestido de linho. O linho era a roupa dos sacerdotes. Então, essa roupa de linho é algo que aparece várias vezes. Em Apocalipse 19, quando fala da noiva do Cordeiro, fala assim que a noiva foi-lhe dada se vestir de roupas de linho finíssimo, que são os atos de justiça. Então, o sacerdote, a noiva do Cordeiro, ser vestido de linho, o próprio Jesus, em Apocalipse 19 também, bom, nós vamos ler daqui a pouquinho em Apocalipse 1, mas em Apocalipse 19, quando fala da... não é nesse aqui. Desculpe, no capítulo 19, fala sobre o céu aberto, mais na frente, né, no versículo 11, fala que o céu foi aberto, e aí tem Jesus chegando no cavalo branco. Jesus, nessa visão, está vestido com um manto salpicado de sangue, mas todos os exércitos que estão no céu em cavalos brancos, versículo 14, estão vestidos de linho fino, branco e puro. Então, nós temos essa identidade de que ser vestido de linho, e isso nós vamos ver em Apocalipse 1. Então, ele é vestido de linho, e outra peça da roupa é o cinturão de ouro. Isso também aparece em Apocalipse 1. O seu corpo, Daniel 10, versículo 6, o seu corpo era como berilo. Berilo é um tipo assim de uma pedra. Alguns falam que tinha uma cor amarelada, mas tem outras descrições que mostram o corpo como pedras preciosas, como jaspe, sardônio, em Apocalipse 4. Enfim, tem outras cores, não é só branco, né? Tem outras cores que aparecem, né? Em Ezequiel 1, Ezequiel vai ver o trono e tem assim como arco-íris, todas as cores em volta. Então, é muito difícil, as pessoas que têm essas visões, eles têm muita dificuldade de descrever. O seu corpo era como berilo, como assim? Mas eu acho que são cores, né, que ele usa para descrever. Aqui, depois, ele fala do rosto. O seu rosto parecia um relâmpago. Como é que um rosto pode parecer relâmpago?
né? Em outra, na descrição de Apocalipse 1, Jesus é descrito como tendo o rosto como o brilho do sol, quando ele está na sua maior força. Você não consegue olhar para o sol, né? Vocês já viram alguém fazendo, trabalhando com eletricidade, né? Solda elétrica, tem aquela solda assim que solta uma faísca, um brilho. Eles falam assim, não, né, quem trabalha com isso tem que usar uma proteção para os olhos, né? Você não consegue olhar. Então, seu rosto era como relâmpago. Você consegue olhar para o relâmpago? Você consegue ver nariz, olhos, assim. O rosto era como relâmpago, era como o brilho, né? Os seus olhos eram como tochas de fogo. Então, todo o rosto tem relâmpago, tem movimento, é uma coisa assim indescritível, mas os olhos sobressaem. E isso aparece em Apocalipse 1, aparece também em Apocalipse 19, né? Jesus, quando está voltando, seus olhos são como tochas de fogo. Então, os olhos sempre, o que mais sobressai no rosto de uma pessoa são os olhos. E os olhos de Jesus são como tochas de fogo, chamam muita atenção. Mais do que tudo o resto, chama atenção os olhos. Os braços e os pés eram como o brilho de bronze polido. Então, é uma descrição assim é uma cor. Não, logicamente, ele não é um homem metálico, né? A gente às vezes fica pensando assim, como que os braços, os pés parecem bronze? Não significa que são de metal, ele está falando de cor. É uma coisa reluzente, é uma coisa que brilha, ok? Então, essa é a descrição dos braços, das pernas, dos pés e, finalmente, a voz. Isso aí é repetido várias vezes, que a voz é como a voz de muitas águas. Rapidinho, eu vou ler a descrição em Apocalipse 1, que é o que mais parece com essa descrição. Então, vamos rapidinho para Apocalipse 1. João tem uma visão, também como Daniel está aqui, no capítulo 10. Ele vai receber uma revelação extensa sobre as coisas do fim. Mas antes da revelação, ele tem uma visão da pessoa. João também tem, o livro de Apocalipse é cheio de visões, de revelações, mas no capítulo 1, a coisa que introduz tudo é a revelação de Jesus. Então, ele fala, né, no Apocalipse 1, versículo 9, que ele estava em Patmos. Versículo 10, ele foi arrebatado. Ele ouviu uma voz, no versículo 10, Apocalipse 1, 10, ele ouve uma voz, como de trombeta, e no versículo 12, ele se volta para ver quem estava falando com ele. E ao voltar-se, ele viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem. É interessante que todas as vezes que alguém teve uma visão de Deus, de Jesus, de alguém no trono, a figura é de um homem. A figura é de um homem. Então, ele vê alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, e são vestes de linho também, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Olha como é semelhante. A sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca. Olha como as coisas vão se misturando, porque quem tinha cabelos brancos no livro de Daniel? O ancião de dias, ele que tinha os cabelos brancos. Agora, ele tinha os seus olhos, versículo 14, como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha. Que interessante. Quando que o metal pode brilhar tanto assim? Quando passa por uma fornalha, tem que ser puro, tem que passar por um processo de tirar todas as impurezas. Claro, em Deus não tem impureza, então
ele brilha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Às vezes é assim, chamado de multidão, às vezes a voz de muitas águas, às vezes é como trovão. Então nós temos essa descrição, assim, não é uma voz simples, né? Você escuta assim, uma voz saindo como a minha agora, assim. Não, é como se fossem muitas pessoas falando. É como muitas águas. É uma coisa que ressoa como trombeta, como trovão. Então, assim, é difícil de descrever, mas é uma coisa fantástica. Então, versículo 16, ele tinha na mão 7 estrelas, o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Versículo 17, quando eu vi, caí a seus pés como morto. Ok, então, com essa descrição e com algumas, eu não tenho tempo agora para ler, né? Mas Ezequiel capítulo 1, ele vê primeiro assim, os seres viventes, chamados de querubins, depois ele vê acima dos querubins um tipo de um firmamento, né? Como se fosse um teto, né? Acima dos querubins ele vê um teto, e acima daquele teto, que é como se fosse de vidro o teto, porque ele conseguia ver do outro lado desse firmamento, ele viu um trono, e sentado no trono alguém como homem. E esse alguém como homem, assim, a descrição mais forte era fogo, era luz, e tinha arco-íris, e tinha assim, vários aspectos ali que ele descreve. Então, se nós, muitos estudiosos, muitas pessoas, nosso irmão Asher, o irmão messiânico, no livro Quem Almoçou com Abraão, ele não comenta muito essa visão de Daniel 10, mas ele relaciona como se esse homem que Daniel viu fosse uma das aparições de Jesus como homem, né? Chamado assim de uma aparição pré-encarnação. Jesus não tinha encarnado, não tinha se tornado homem ainda, mas, né, tem várias aparições no Antigo Testamento, e Quem Almoçou com Abraão se refere especialmente a essa ocasião em quando Deus chegou com mais 2 anjos, 3 pessoas na tenda de Abraão e almoçou com ele. Então, Jesus apareceu várias vezes para Josué, várias vezes tem uma aparição pré-encarnação. Então, algumas pessoas acham, não, essa visão, como parece muito com a descrição de Jesus, com outras visões de Deus, do trono, então Daniel viu Jesus, foi uma visão de Jesus. Ele não chama de Gabriel, ele não chama de um dos anjos, né? Mas qual que é o argumento, assim, talvez, eu não sei dizer se é a maioria, eu acho que talvez a maioria entende que não é Jesus. Por quê? Porque na sequência aqui, esse homem, esse mensageiro assombroso, ele fala que ele estava lutando com o príncipe da Pérsia, e ele não conseguiu vencer sozinho, ele precisou da ajuda de Miguel. Então, a forma como ele descreve essa ação dele dá mais a impressão de que não é o próprio Jesus. Mas como que um anjo vai ter uma descrição tão semelhante a Jesus? Então vamos só conferir. A gente quer, como eu falei, a Bíblia não dá uma resposta final. Outras vezes que Jesus apareceu no Antigo Testamento, não fala esse foi Jesus. O que a gente tem muitas vezes nas aparições, que esse livro, Quem Almoçou com Abraão, se você não leu esse livro, eu recomendo, é um livro maravilhoso, porque fala das aparições de Deus no Antigo Testamento, e assim, muito, não é só uma coisa curiosa, é uma coisa que realmente abre os seus olhos para ver como Deus queria chegar perto do homem, se revelar. Então é maravilhoso isso. Mas nesse livro ele mostra que Jesus, que
essa visão de, assim, quando alguém aparecia, às vezes era chamado o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Eu já falei assim que às vezes nas visões de Isaías, de Ezequiel, né, vamos falar de Isaías 6, fala que Isaías teve uma visão de Deus. Ele teve uma visão, não descreve muito assim, as características de Deus, mas ele está ali no templo e ele tem, tem os serafins e ele tem essa visão. No Evangelho de João 12, João diz que foi ali que Isaías viu a glória de Jesus. Então, às vezes são outros textos, ou na mesma hora que fala anjo do Senhor, está falando de Deus, porque uma hora é anjo, outra hora é Deus falando. Então, quando Deus envia um mensageiro, é como se o próprio Deus estivesse indo por meio daquele mensageiro. Os querubins de Ezequiel 1, eu vou falar umas coisas assim, são confusos porque a gente não tem uma visão muito nítida, muito didática dessas coisas, mas são aspectos que a gente precisa ir absorvendo. A visão de Ezequiel, no primeiro capítulo de Ezequiel, ele gasta mais tempo falando desses 4 seres viventes. E esses 4 seres viventes tinham algumas dessas características. O corpo deles também parecia berilo, eles também tinham assim, uma aparência de bronze, reluzente, eles também tinham relâmpago, eles também tinham fogo. Então, esses querubins, esses seres viventes, eles tinham muitas das características que nós estamos vendo aqui. E quem eram esses seres viventes? Por que Deus mostrou para Ezequiel essa visão e ele descreve tanto esses seres viventes? Porque eram eles que transportavam, era como se eles fossem, tinha as rodas, tinha um firmamento em cima, o trono estava em cima, eram eles que transportavam, era como se fosse uma carruagem, e eles estivessem transportando o trono de Deus. Então, na Bíblia, nós temos essa confusão aparente entre quem é o anjo do Senhor. Anjo significa mensageiro, mas Jesus, como filho, é mensageiro. Então, tem uma mistura entre mensageiro e o próprio Jesus. Tem uma mistura entre Jesus como filho e Deus Pai. Às vezes você não sabe de quem que está falando, porque eles são um. Então, por isso essas visões mesclam, uma coisa sobrepõe a outra. Então, nós temos essa característica que, coitados, os profetas que viam essas coisas, que tentavam registrar, eu fico imaginando Ezequiel tentando colocar, né, em escrita o que ele viu. E ele fala assim, acima dos querubins tinha a semelhança de um firmamento, acima do firmamento tinha a semelhança de um trono, no trono tinha a semelhança de um homem, quer dizer, parecia, mas eu não sei se era exatamente um trono, eu não sei se era exatamente um homem. Então, essas visões, elas não são muito claras para nós, né? Então, chegando assim, né, a uma conclusão que não é uma conclusão, nós não sabemos exatamente quem é essa pessoa que Daniel viu. Várias coisas apontam para algo assim superior a um anjo, até mesmo um anjo Gabriel. Ele tinha visto Gabriel, ele ficou assombrado com a visão de Gabriel no capítulo 8, mas isso aqui é muito mais. Essa visão que Daniel teve, ele ficou, vamos ler as reações dele. Daniel 10, versículo 8. Fiquei, pois, eu só tive essa grande visão, não restou força em mim, desfigurou-se a feição do meu rosto, e não retive força alguma. Aí ele ouviu a voz, mas ele caiu de rosto em terra, versículo 9, profundamente adormecido. Então, 3 vezes, aqui nesse capítulo 10, 3 vezes Daniel precisa de socorro. Ele fica inconsciente, aí uma mão me tocou, fez com que me levantasse tremendo sobre meus joelhos. Ele nem conseguiu ficar em pé, ele ficou de 4,
ficou de joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E aí ele fala de novo, Daniel muito amado, atende as palavras, né? E aí, versículo 15, falando com ele, comigo essas palavras, abaixei o rosto para a terra e emudeci. E aí veio, semelhança de dos filhos dos homens, me tocou nos lábios, abri a boca. E aí ele fala assim, como eu posso te falar? E aí ele fala, versículo 18, né? Ele fala, versículo 17, já não resta força em mim, eu não tenho nem fôlego para falar. E no versículo 18 vem um outro anjo e toca outra vez e fortaleceu. 3 vezes Daniel precisa receber o toque de uma mão. No capítulo 8 foi uma vez só. E todas as vezes, Ezequiel caiu de rosto em terra, João caiu de rosto em terra em Apocalipse 1. Todas as vezes que alguém tem uma visão, né? Isaías não fala que caiu de rosto em terra, mas ele falou, ai de mim, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou uma pessoa de lábios impuros. Então, essas visões, elas são muito assombrosas, elas trazem um impacto muito forte. Então, nós não temos autoridade para falar que essa pessoa aqui é Jesus, na sua forma pré-encarnada, mas que era um anjo que estava trazendo a visão de Deus, a visão do Filho do Homem. Vamos ver só mais um exemplo para, assim, já falei que os querubins do capítulo 1 de Ezequiel também tinham muitas características semelhantes. Sempre que tinha um anjo, tinha um rosto que brilhava muito, tinha esse aspecto de fogo, era um vestido de linho, tinha muitas características em comum. Então, os anjos são espelhos de Deus, são mensageiros de Deus. O que eu estou querendo dizer para um anjo ter características semelhantes ao Filho de Deus, não é uma coisa estranha. Olha o que, vamos ver um exemplo no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. Fala assim, vi outro anjo forte. Você falar um anjo forte, dá a impressão, então, que ele era mais forte que os outros. É um grande anjo, um anjo que tem uma categoria, talvez, maior do que de outros. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. Seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E ele clamou, versículo 3, com grande voz, como quando ruge o leão. Então, nós temos um anjo aqui que tem várias características. Essas características são de Deus, são uma revelação de Deus. Então, no final das contas, é o anjo do Senhor, mas era o próprio Deus falando, muitas vezes. Daniel viu essa pessoa, é um anjo ou é o próprio Jesus. No fim das contas, não faz muita diferença, porque se era um anjo, ele estava revelando quem era Deus, ele estava trazendo a mesma aparência de Jesus em Apocalipse 1. E esse anjo do capítulo 10 também fala que é um anjo, mas é um anjo que tem o arco-íris, e tem um rosto como o sol, e tem os pés de fogo, então são coisas semelhantes, ok? Então, vamos adiante um pouquinho. Eu quero falar agora um pouquinho sobre essa questão da gente ver Deus, né? E só sem fazer um panorama rápido, né? Nós temos poucos minutos, mas eu quero fazer um panorama bem rápido sobre o que a Bíblia ensina e a história da redenção. Isso seria um assunto bastante extenso, mas só queria falar assim sobre essa questão assim dessa visão que Daniel teve e que nos faz pensar sobre como Deus quer que a gente veja como é que são os encontros com Deus. Então, só vou fazer um breve resumo aqui. Tem duas palavras que não são... Tem várias palavras que nós usamos, os teólogos usam. Nós temos várias palavras que não estão na Bíblia. Por exemplo, trindade não está na Bíblia.
E aqui nós temos duas palavras que não estão na Bíblia, mas que ajudam a gente a entender esse aspecto, às vezes até parece contraditório de Deus, que é a transcendência de Deus e a imanência de Deus. Então são duas palavras assim que eu acho que, né, normalmente as pessoas vão conseguir entender, mas transcendente significa que está além de nós. Está além de nós. Então, do Deus transcendente, claro que Deus é muito além do ser humano e de toda a criação. Então, o Deus transcendente é o Deus que habita nos céus. Ele é exaltado, ele é soberano, ele é muito santo. Ele, no final das contas, essa ideia de Deus transcendente significa que ele está fora do nosso alcance. E agora, já o Deus imanente é o oposto, mas não tem contradição. O Deus transcendente é um Deus imanente, porque esse Deus que está acima, que está além, que está fora do nosso alcance, é um Deus imanente. O que quer dizer imanente? Ele é perto, ele é tão perto que ele habita dentro de nós. O Deus que se revela dentro da natureza. Tem as pessoas que entendem isso de uma forma errada. Eu vou só falar rapidamente dos extremos que sempre existem. A maioria das religiões pagãs e mesmo religiões monoteístas, como o islamismo, a maioria das religiões, até o judaísmo até certo ponto, enfatizam mais a transcendência de Deus. Então, uma religião, muitas vezes, assim, a única religião que realmente traz Deus para perto é o cristianismo. Então, para as religiões, Deus é um Deus transcendente. Transcendente. Agora, então isso coloca Deus como muito santo, como muito exigente, como muito irado, como inalcançável, como você tem que fazer um monte de coisa para apaziguar. Então, essa ideia assim, de um Deus que, na verdade, você não consegue agradar, você não consegue chegar perto e tem que ir fazendo algumas coisas, né? Os cultos pagãos ou de outras religiões, e às vezes até o culto cristão pode se transformar nisso. É um culto em que Deus está distante, que você está falando de Deus, descrevendo Deus, mas Deus está longe. E talvez porque ele não tem essa característica de chegar perto de nós, não sente o nosso drama. Agora, o Deus imanente é aquele que chega perto, é aquele que fica muito perto. E tem esse extremo errado também. O extremo errado da imanência de Deus, eu posso falar de dois aspectos que me vêm à cabeça agora, que um é o panteísmo, em que Deus está muito perto, está na natureza, está em todos os lugares, Deus é a natureza, e você não fica com medo de Deus, porque nós fazemos parte dessa natureza que, no fim das contas, é Deus. Isso é claro que é uma coisa errada, porque é um Deus impessoal. Os dois, o Deus muito distante também acaba sendo um Deus impessoal, e o Deus imanente na natureza é impessoal. E o outro erro da imanência de Deus também, que pode acontecer, acontece muito no cristianismo, é um Deus que só se interessa em cuidar dos nossos problemas. Ele, na verdade, ele não é perto, mas ele se torna assim, acaba sendo meio impessoal também, porque você só usa Deus para conseguir o que você quer, você não se relaciona com ele como uma pessoa. Você chega e aciona, né, esse poder de Deus para cura, para problemas familiares ou financeiros, ou seja o que for. Então você tem um Deus, aparentemente é um Deus próximo, é um Deus que se interessa com nossos problemas, mas na realidade ele não é. Ele não é próximo porque você não está. As pessoas que usam Deus não estão se relacionando com ele como pessoa. Então, o verdadeiro Deus, ele é o Deus que é transcendente e o Deus que é imanente. Então, eu coloquei aqui embaixo esse esquema para a gente entender
que o Deus transcendente é o Deus que está no céu. Então ele tem as visões de Deus como aquele que está no trono, e tem os anjos, temos várias visões no Antigo Testamento e no Novo que falam sobre essa cena de Deus no seu trono, que ele está ali, e é algo, de certa forma, inatingível, mas Deus permitiu durante várias ocasiões, e essa de Daniel 10 se enquadra nisso aqui, porque nós temos o céu, que é a transcendência de Deus, mas nós temos a terra, onde o homem está. E aí o problema é, se nós, toda a Bíblia fala do propósito de Deus de ficar junto com o homem. Então nós temos um problema, porque tem o céu e tem a terra, e nós não sabemos muito direito como é que passa de um para o outro. No Jardim do Éden, Deus começou um plano maravilhoso que era para Deus ir falando e se relacionando com o homem, e entendemos nas entrelinhas que Deus queria habitar ali, mas Deus não chegou a habitar. O Éden seria um monte, teria a habitação de Deus, tem várias coisas que mostram isso em outros textos da Bíblia, mas Deus vinha e falava com Adão. Como que Deus vinha e falava com Adão? Era o Deus. Isso aqui, é claro, eu estou falando de coisas que a gente não tem detalhes, não temos muito jeito de saber exatamente, mas nós imaginamos, mais ou menos assim, o que nós podemos deduzir é que Adão na terra, um homem, Adão e Eva na terra, e Deus vindo falar com ele, era o Deus transcendente conseguindo ser imanente, quer dizer, o Deus dos céus vinha e falava com Adão. Como que Adão via Deus? Eu só vou colocar algumas coisas assim que para a gente pensar, não temos certeza disso. Mas o próprio Adão, muitas pessoas, isso não é uma ideia minha, muitas pessoas entendem que Adão e Eva eram revestidos de luz também. Por que quando eles pecaram, eles se viram como nus? Porque a luz desapareceu. Isso é uma hipótese, uma possível explicação. Mas o que eu estou querendo dizer é, no Jardim do Éden, era o começo de uma união entre os céus e a terra. E nós sabemos que o que Deus quer, em Apocalipse 21 e 22, é que os céus e a terra se unam. E Deus, transcendente, nós não estamos tirando a transcendência de Deus quando nós falamos que Deus quer habitar conosco. Então, nós vemos no início, não temos uma descrição muito detalhada, mas imaginamos que o Deus de luz, de glória, ele vinha e falava com Adão, e Adão suportava. Adão e Eva podiam falar com Deus. Então, o Deus transcendente podia ser imanente, porque havia ali essa ligação que iria crescer cada vez mais. O que nós sabemos com certeza é que no final da história vai acontecer isso. Porque em Apocalipse 22, não sei se é versículo 4 ou 5, fala assim, que os seus servos veem o seu rosto. E como eu falei no início, quando nós pedimos para ver Deus, nós estamos querendo o prêmio máximo. Ok, mas por causa do pecado, essa distância ficou grande. Então nós temos a transcendência de Deus, sem conseguir, o homem não consegue transpor, o homem não consegue ter realmente a visão de quem Deus é. Então no Antigo Testamento nós temos essas duas possibilidades. Como é que faz para o homem que caiu ver Deus? Como é que Deus, que deseja chegar perto do homem, como é que Deus se encontra com o homem?
E eu posso lembrar vocês de muitas passagens, acho que vocês vão lembrando, não é necessário a gente reler, mas lembra quando Moisés, depois daquela história do bezerro de ouro, e Deus queria destruir o povo de Israel, e falou que não ia mais andar no meio deles, que se Deus andasse no meio deles, ele ia acabar destruindo, porque ele não ia suportar, né? E aí ele fala que eu mando o meu anjo com você. Êxodo 33. E Moisés fala assim, não, Deus, não dá. Eu não quero ter a presença de um anjo. Eu quero que o Senhor ande conosco. E aí ele fala assim, Deus, eu quero ver a tua glória. Eu sempre fico pensando, meu Deus, Moisés já tinha ficado 40 dias, fora as outras vezes que Deus falou com ele na sarça ardente, né? Moisés teve vários encontros com Deus, mas em Êxodo 20, Moisés ficou 40 dias. O que ele viu lá, a gente não sabe, mas ele teve 40 dias, e não só no monte. No próprio capítulo 33 de Êxodo, fala que Moisés entrava na tenda, não tinha construído ainda, não tinha feito o tabernáculo, ele entrava numa tenda e falava com Deus como qualquer um fala com seu amigo. Ele não via, mas ele conversava. E Moisés chega e fala assim, Deus, eu quero ver a tua glória. Eu quero te conhecer, eu não te conheço, como é que eu vou saber que o Senhor anda comigo? Eu não te conheço ainda. É como Paulo, o apóstolo Paulo em Filipenses 3, depois de tudo que ele passou, ele está na prisão, já tinha tido visões, já tinha subido ao terceiro céu, já tinha tantas experiências que eu acho que eu me daria por satisfeito, e ele fala assim, eu prossigo para o alvo, porque eu preciso conhecer. Então, esse anseio de conhecer mais, esse anseio de realmente poder ver Deus. Gente, eu quero dizer que a ideia não é ver como curioso. Você vai no museu, você quer ver uma coisa, você quer tirar fotos, você quer ver uma paisagem, você quer ver uma pessoa famosa, você quer ver. E essa curiosidade, esse anseio por ver, às vezes eu acho que o nosso coração é muito contaminado ainda. Às vezes nós queremos ver Deus para poder falar para todo mundo, eu vi Deus, eu posso falar como Ele é, mas não é ver para falar com outra pessoa. A intimidade de um casal não é para falar com ninguém, a intimidade do casal é para desfrutar a intimidade. Então, Moisés queria conhecer Deus, Paulo queria conhecer Deus. Então, aí fala, eu não estou abrindo lá agora, assim, mas aí Moisés faz esse pedido, e Moisés também recebe uma palavra do próprio Deus, como Daniel recebeu, porque Deus falou com Moisés, falou assim, tá bom, eu vou fazer o que você está pedindo, porque Deus fala assim, eu te conheço por nome. Lembra que eu falei? Daniel passou a ser conhecido por nome. Claro que Deus sabia como é que chamava Daniel. Mas as primeiras mensagens, eles não chamavam Daniel de Daniel. Mas quando ele chegou assim, e não é só usar o nome, mas ele falou assim, você é o Daniel? Você é o homem muito amado? Deus fala com Moisés, eu conheço você por nome, e você achou graça aos meus olhos, como Enoque achou graça aos olhos de Deus, como Noé achou graças aos olhos de Deus. Então, só que aí Deus fala assim, vocês conhecem a história, Deus fala assim, tá bom, eu vou mostrar a minha glória, mas ninguém, nem você, Moisés, pode ver meu rosto e viver. Então, não é que Deus não queria, Deus queria, mas nessa distância, nesse abismo que existe entre os céus e a terra, ou melhor, entre a transcendência de Deus e a condição humana, o que me impressiona aqui é que Daniel está tendo uma visão desse anjo, desse mensageiro que mostra quem é. É um mensageiro que, se não é o Cristo pré-encarnado, mas é alguém que mostra. É uma visão, o anjo está mostrando
quem é Jesus, como que ele é. Então Daniel, ele recebe a graça, como Moisés recebeu a graça de ver Deus pelas costas, mas você tem que ficar escondido dentro de uma fenda na rocha, porque você não pode ver meu rosto. E ele podia ouvir sobre quem Deus era, as características de Deus. Então, essa história é uma das histórias que nós temos para mostrar que para Deus é um abismo. Deus tem dificuldade de chegar perto de nós. Porque ele falou assim, eu quero que você me veja, mas você não pode ainda. Então, rapidamente, deixa eu só tentar concluir. Nessa situação da transcendência de Deus e da nossa condição humana, e eu quero dizer o seguinte, a dificuldade de ver Deus tem a ver com o pecado, tem a ver com nossa condição caída, mas veja que com Moisés e com Daniel, nós estamos vendo esses dois exemplos aqui, não era uma questão de pecado. Não é que eles não tinham pecados, mas a condição de pecador em si não era a barreira, porque eles estavam vivendo na luz de Deus. Então, a dificuldade para Moisés e para Daniel era a condição humana. Nós estamos em corpos corruptíveis. O nosso corpo não suporta. Olha de novo no Daniel 10, versículo 8. Ele fala assim, eu tive essa grande visão, não restou força em mim. E ele usa uma expressão, ele não estava com espelho, mas ele usa uma expressão interessante. Ele fala assim, desfigurou-se a feição do meu rosto. Ele ficou desfigurado diante de Deus, diante dessa pessoa assombrosa. Então, a condição humana nos impede de transpor essa barreira. Então, no Antigo Testamento, nós temos essas duas possibilidades. Como é que Deus pode se revelar? Em alguns casos, o que Deus faz? Deus permite que alguém, né? Aí nós temos todos esses exemplos, né? Tem Isaías que teve uma visão, Isaías 6, teve Ezequiel, teve aqui agora Daniel. Nós temos esses exemplos de pessoas que foram transportadas. Não, assim, como eu falei, Daniel ficou ali, à margem do rio Tigre, mas ele foi introduzido, Deus tirou, porque nós sabemos que a distância não é física, a distância é que nós não conseguimos transpor essa barreira. No caso, Daniel não foi para o céu, esse mensageiro veio até ele, mas a questão era que Deus permitiu que abrisse um pouquinho. Às vezes, o profeta via apenas um homem vestido de linho. Não tinha toda essa aparência. Então, Deus pode tirar só um pouquinho, né, o véu, ou ele pode tirar um pouquinho mais. Então, Deus tira uma parte. Eles não puderam ver tudo, mas tira uma parte. Agora, tinha um outro jeito que Deus podia fazer para chegar perto do homem. Ao invés de Deus levar para tirar um pouquinho desse véu, e mesmo assim ele tinha que fazer com muito cuidado, que Daniel ficou tão arrasado, tão assombrado fisicamente. Assim, o corpo de Daniel, o físico dele não suportava. É isso que eu quero dizer. Nós ainda não temos condições de entrar e de ver realmente, plenamente. E o próprio João, o apóstolo João, quando ele viu Jesus, no livro de Apocalipse, ele também ficou destruído fisicamente. Mas tem um outro jeito que Deus podia fazer, e foi o que ele fez
em Gênesis 18, quando ele foi visitar Abraão e almoçou com ele. E aquele comandante do exército que visitou, que apareceu, né, na frente de Josué, em Josué 5. Então nós temos exemplos, o Jacó também. Jacó lutou com um anjo que depois é Deus falando com ele. Então era Jesus que se encontrou ali com Jacó. Então Deus pode, mas são raras, são menos vezes do que a outra. Tem mais exemplos de pessoas que viram uma parte da transcendência da presença de Deus do que o contrário. Então, mas Deus pode se tornar imanente, podia, né, se tornar como imanente através de se tornar como homem, sem nenhuma luz, sem nada a mais, simplesmente aparecendo como homem. Então, Deus desceu ao nível do homem. Agora, como que Deus realmente resolveu o problema? Em Jesus. Quando Jesus veio como Filho de Deus na carne, em João capítulo 1, ele fala assim, ele é o unigênito. E ele veio e se tornou homem como nós. E nós podemos ver, claro que não era todo mundo que via, mas João diz, em João 1, ele fala assim, nós podemos ver a sua glória. Então Jesus veio, ele se tornou Deus imanente, ele se tornou Deus que chegou perto, ele que é o único que podia realmente olhar para o rosto de Deus, ele trouxe isso para perto de nós. E em João 14, Jesus fala com os seus discípulos, que falam assim, cadê o Pai? Como é que você fala do Pai, a gente não sabe quem é? Ele fala assim, quem me viu o Pai. Então, nós temos essa imanência por excelência através de Jesus. Agora, eu só quero finalizar, então, pensando o seguinte, e agora? Como é que ficou essa história? Como que é a revelação de Deus para nós agora? Em 2 Coríntios 3, Paulo fala sobre o encontro que Moisés teve com Deus, nessa ocasião que eu acabei de mencionar, quando ele ficou na fenda da rocha, e ele viu Deus pelas costas, e Deus falou das suas qualidades, do seu caráter, tudo. Então, quando Moisés desceu do monte, dessa vez, o rosto dele brilhava, porque ele tinha ficado tão perto, não ainda com face descoberta, mas ele ficou diante de Deus. E o rosto dele brilhou. E brilhou tanto que o povo de Israel não conseguia olhar para o rosto de Moisés. Eles não suportavam. E aí Paulo fala, nesse capítulo 3 de 2 Coríntios, ele fala que agora nós podemos, com o rosto desvendado, olhar e ser transformados de glória em glória. Então nós estamos num momento, numa fase da história, em que realmente Deus se tornou imanente. Jesus revelou, o Espírito Santo revela, mas isso ainda para nós é algo que parece muito ele é perto, mas parece distante, porque a gente fala de conhecer a Deus, a gente canta sobre entrar no Santo dos Santos, a gente fala que agora o véu foi rasgado, nós podemos entrar, mas a gente não está experimentando isso de verdade. Então, eu quero só terminar com esse desafio. O tempo agora, Deus pode revelar. Eu tive a experiência, acho que uns 2 anos, acho que faz uns 2 anos, eu tive a experiência assim, de ver alguém, de ouvir alguém que tinha tido uma experiência não como essa. Ele teve uma experiência, um pastor nos Estados Unidos teve uma experiência de, durante a ceia, de ver Jesus ali na mesa, né? Estava celebrando a ceia com a congregação, e ele teve uma experiência tremenda de ver Jesus ali. Não foi uma experiência assim como fogo, como, né, essa transcendência toda, mas ele teve uma experiência, e quando eu vi
ele dando o testemunho, já fazia mais ou menos 1 ano que ele tinha tido a experiência. Mas ele estava transtornado. Eu não o conheci antes, mas várias pessoas, ele é pastor de uma igreja grande na Flórida, e ele é uma pessoa comunicativa, é uma pessoa que é eloquente. Ele, para contar essa experiência, ele gaguejava, ele não conseguia formar os pensamentos, fazer uma frase muito coesa. Essa sensação de que assim, eu não consigo descrever. Então eu estou dizendo isso para dizer que Deus aparece, anjos aparecem. Infelizmente, hoje, a gente ouve certas experiências que parece que não batem. Então tem profecias, tem visões, tem pessoas que falam que foram para o céu e viram não sei o quê, e parece que não, eu não estou aqui para avaliar, para julgar nenhuma experiência, eu só estou dizendo assim, meio de uma forma geral, a maioria das experiências parece que não traz esse tipo de impacto, não traz esse sentimento de autenticidade. Mas eu estou dizendo que nós estamos chegando perto da volta de Jesus. Esse Jesus imanente que transpôs essa barreira e que traz o Deus transcendente para perto de nós, e agora não é Jesus físico, homem, agora é o Espírito Santo. Então é uma coisa subjetiva, nós falamos sobre isso, mas nós não temos experiências marcantes. E é possível ter. Paulo foi transportado para o terceiro céu. As pessoas podem ter experiências verdadeiras que realmente marcam. Então, o Espírito Santo não é uma coisa vaga. Conhecemos a Deus, somos transformados em sua glória. Gente, é uma coisa marcante, é uma coisa verdadeira. E o Jesus que João viu no livro de Apocalipse foi um Jesus transcendente. E o Jesus que vai voltar, e o que nós, voltando para João 14, Jesus falou assim, naqueles capítulos, João 14, depois João 17, Jesus fala, ele fala várias vezes sobre a glória. Em João 13, ele fala assim, agora é a hora que o Filho vai ser glorificado. E tem uma maneira de glorificar que a gente fala assim, você faz uma coisa que demonstra quem Deus é, está glorificando a Deus. Jesus foi à cruz, isso glorificou o Pai. Mas quando Jesus falou sobre ser glorificado, ele estava falando também sobre o que os discípulos viram, um pequeno vislumbre no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, os 3 discípulos viram uma pequena parte, né? Essa coisa de ser transportado para ver um pouco da transcendência de Deus. Pedro fala na segunda carta dele, nós vimos a sua majestade. Então, quando Jesus fala sobre ser glorificado, ele está falando, ele fala assim, em João 17, Pai, agora me leva para onde eu estava contigo antes do mundo, e restaura a glória que eu tive contigo. Mas ele não pede só isso. Ele fala assim, Pai, eu quero que estes estejam comigo. Eu quero que eles sejam glorificados com a glória que nós tivemos. Então, o que nós, assim, 2 Coríntios 3 fala, quando nós olhamos pelo Espírito Santo, nós somos transformados de glória em glória. Jesus falou nas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, o que eu estou querendo dizer? Que, primeiro, que nós estamos num tempo em que Deus quer transpor essa barreira pelo Espírito Santo. Ele quer que a gente não fique preso em visões, em coisas assim, puxa, eu vi Jesus em toda a sua glória. Isso é possível, Deus pode fazer isso, mas isso, agora, a maioria das vezes, é para a gente ver Deus
com os olhos do Espírito, mas não é uma coisa vaga, subjetiva, é uma coisa real. Então, quando a gente pede para ver Deus, nós queremos ver como Moisés, ele ouviu Deus proclamando o seu nome, nós precisamos saber quais são as características, nós precisamos admirar a Deus, não só por essas coisas espetaculares, assombrosas, mas nós precisamos conhecer mais a Deus na sua intimidade. Veja que até Moisés e Daniel, eles tiveram que conhecer muito a Deus antes de chegar a esse momento de ter essa visão mais transcendente. Então, quando Jesus pede, em João 17, que nós possamos estar com Ele e ver a sua glória e participar da sua glória, Ele está nos preparando para a gente entrar nessa transcendência. Isso vai acontecer. Pode acontecer alguns vislumbres agora. Eu penso que antes da volta de Jesus, Ele vai fazer isso, Ele vai aparecer, Ele vai manifestar. Mas nós não devemos ficar presos esperando uma coisa. A gente quando fala assim, Deus, eu queria ter uma visão, eu queria ver essa glória. Eu quero. Isso aqui é para onde nós vamos. Eu quero contemplar. Essa visão que Daniel descreveu, isso é maravilhoso. Mas eu quero ser preparado. Daniel não tinha condições, praticamente, ele precisou muito reforço espiritual para ele poder, físico mesmo, né, para ele poder suportar. Então, Deus está nos preparando. Quando Jesus falou assim, eu vou para o Pai, vou preparar lugar, a gente sempre pensa, bom, deve ter uma casa, uma mansão muito grande, e ele precisa mobiliar, ele precisa colocar, ele precisa preparar para a gente poder morar lá. Não, lá está mais do que preparado. Na verdade, ele vem morar aqui na terra. Então, essa casa do Pai que ele precisa preparar é nosso coração, a nossa vida precisa ser preparado para que a gente possa entrar nessa transcendência. Bom, tem muita coisa, vocês podem perceber que tem muitas ramificações, muitas implicações, mas isso aqui é para a gente entender que em alguns momentos é importante. Deus queria revelar para Ezequiel, Deus queria revelar para Daniel, Ele queria mostrar essa transcendência, mas era algo assustador, era algo assombroso, mas Deus está querendo mostrar que nós também podemos entrar nisso, mas nós temos um outro caminho, por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo, só que falar isso é fácil, todo mundo fala, hoje nós podemos entrar, hoje nós temos acesso, mas não, nós não estamos entrando de verdade, nós não estamos realmente desfrutando dessa revelação de quem Jesus realmente é, para que nós possamos ser preparados e prontos para ter também a revelação de toda a glória, né, que Apocalipse 21 e 22 descreve. Senhor Deus, nessa manhã nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem esse plano tremendo. Nós estamos sendo convidados a entrar, de fato, o caminho foi aberto, o véu foi rasgado. O Senhor veio na terra para mostrar quem é o Pai. O Senhor tirou essa necessidade de ter uma lente especial, de nem poder suportar a visão da Tua transcendência. O Senhor trouxe isso para perto de nós. Mas nós queremos ver esse perto de nós de verdade, nós não queremos só falar sobre isso. Nós não queremos colocar isso como teoria. Nós precisamos, o Senhor falou em João 14, que se alguém amasse e realmente correspondesse, obedecendo a Tua voz, amando de verdade, como que Daniel se tornou um homem muito amado, não é inatingível. O Senhor abriu um caminho para que nós possamos ser muito amados. E o Senhor falou, se alguém desenvolve
esse relacionamento de amor, o Senhor viria com o Pai e se manifestariam a nós. Então é isso que nós queremos. Nós queremos realmente experimentar, não só falar na teoria, mas nós queremos experimentar o que é conhecer a tua glória, conhecer o Senhor como é e sermos transformados de glória em glória. Isso é o nosso direito, é o que nós temos na nova aliança e nós queremos que seja realidade. Que nós possamos entrar nisso, que nós possamos buscar isso. Não tem uma fórmula, não tem um jeito, mas se o nosso coração desejar, com certeza o Senhor vai nos ensinar e vai nos conduzir. Muito obrigado, Jesus, e que o Senhor esteja aquecendo o nosso coração. Pedimos isso em teu nome. Amém.